fazendo as suas atividades, a gente aqui no programa comentando notícias, mas na sexta-feira, como se fosse amanhã, mais uma vez o município de Branquinha e outros municípios de Alagoas tiveram que encarar, né, a força da natureza, as águas que caíram e que mais uma vez Branquinha sofre, né? Branquinha sofreu com essa enchente que aconteceu no último final de semana. Inicialmente, boa tarde, secretário. É um prazer lhe encontrar inteiro, né? Pelo menos estou vendo que o secretário não desceu na boia pelo rio Mundaú. Secretário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kleber. É sempre uma satisfação participar do seu programa, né? E tem uma dimensão enorme em todo o estado de Alagoas, Brasil, mundo, né? Hoje temos essa possibilidade de poder romper fronteiras, né? Então, é como se colocou aí, né? As intempéries da natureza, né? Acabam nos surpreendendo nos momentos que a gente começa a se organizar, se preparar, mas somos resilientes, né? Forte para poder superar todas as dificuldades e fazer as reconstruções que são necessárias, né? Estamos aqui forte, firme, né? Passando essa positividade para todos que fazem parte da educação de Branquinha, bem como toda a rede, né, municipal de Branquinha, para a gente dar continuidade, que não pode parar, né? Todas as atividades nesse sentido. Secretário, nos municípios, normalmente, né, quando acontece um desastre da natureza como esse, as escolas são os primeiros locais que são escolhidos para abrigar pessoas, para alojar, enquanto não passa esse momento. Em Branquinha, de que forma aconteceu? Escolas foram ocupadas, desabrigados, desalojados, ficaram em que locais, em que parte da administração pública? A gente, primeira coisa, a nossa defesa civil aqui em Branquinha, ela já vem se articulando, né? Sempre, todo o inverno que se aproxima, a gente já fica nessa expectativa de como vai acontecer, ou se vai acontecer qualquer situação, e se prepara nessa perspectiva. Então, é criado um plano de contingência, Kleber, justamente para, caso aconteça essas situações, já ficam esses pontos focais, né, junto com a Defesa Civil de Branquinha, para atender as famílias que são atingidas. Então, o nosso plano de contingência, ele já tem assim mais ou menos definidas quais são as escolas que as famílias poderão se abrigar, qual é o ponto focal, né, a pessoa que já vai poder já agilizar a chave da escola, o transporte para pegar as pessoas. Então a gente ficou com a escola Demócrito, como é uma escola municipal, e tem a escola estadual, que é a escola Juvenal Lopes. Como o Branquinho assim, ficou super dividida após a enchente de 2010, né, os platores e uma parte baixa, né, que sempre sofre com essa situação. Então, o que acontece? Quando a água ela chega ali da parte do centro ali embaixo, divide duas realidades. Um grupo que mora na parte baixa e um grupo que fica na parte alta, direcionada para a escola estadual. E nesse isolamento, essas famílias que ficam nessa divisão, elas vão para a escola estadual, que é a Juvenal Lopes, e esse grupo de baixo, a gente já direciona, que fica melhor estrategicamente, para levar para o platô 3 da Escola Demócrito. Foi assim que a gente fez, que é aquela família que fica ali próximo da ponte, né, do Rio Branca, a gente já começa a tirar isso dentro do nosso plano de contingência, foi feito toda essa estratégia. Então, fora as escolas que hoje que tinham ficado com as famílias. Mas após a enchente, a água diminuiu um pouco, tudo, a gente conseguiu se organizar, elas já foram também já evacuando a escola e passando para suas casas, né? Durante esse período que ficaram alojadas, naturalmente que a Secretaria de Educação, junto com a Defesa Civil, com a Prefeitura, com todo o organismo administrativo, deu todo o apoio a essas pessoas, né, que tiveram que passar por esse momento mais uma vez. Elas têm culpa ou não têm culpa, eu não sei onde é que elas estão morando, porque não era nem para estar aí, né, onde estão morando, porque a enchente de 2010 serviu exatamente para aquele cadastro para as pessoas que tivessem suas casas em lugares que corresse risco de enchente, não estivesse mais, nem no ano passado, nem hoje. Mas brasileiro sempre tem aqueles jeitinhos de voltar para aquele cantinho, porque gosta, porque nasceu ali, porque morou, porque viveu a infância, enfim.
né, estão em locais inadequados, mas nesse período a prefeitura deu total assistência a essas famílias, né, secretário? Exatamente, Kleber. Como você colocou, né? A gente faz todo um trabalho de conscientização, mas esse trabalho fica mais focado, né, com a equipe da assistência social, né, que tem como secretária Roseni, uma secretária extremamente competente, articulada com toda a sua equipe, tem feito um trabalho excelente, né, com relação a essas famílias. Toda a assistência foi dada, né, logo de imediato, quando começou as chuvas na sexta-feira, passando nas casas, juntamente com a primeira-dama, né, nesse trabalho de acompanhamento. Então, ela é muito presente nisso. O que é gostoso em todo esse trabalho, que a Secretaria de Assistência Social fica debruçada nessa dedicação, mas todas as secretarias ficam juntas para ajudar, né, que precisa toda a equipe estar nessa mobilização. Então, assim, é complicado e delicado toda a situação no fato com relação a essas famílias, você mexer com elas, né? Então, independentemente de elas ganharem as casas, voltar para o seu espaço ali onde tem toda uma história, né? A gente não deixa de dar esse acompanhamento, de assistir essas famílias. E a Secretaria de Assistência Social, ela tem esse cadastro, já sabe quais são as famílias que precisam serem acompanhadas. Então, assim, por mais que você faça todo esse trabalho de mobilização, de conscientização, é meio difícil, então a gente não consegue romper um pouco essa questão de dizer, não dá mais para ficar aqui. Respeite toda essa escolha, né? E nem tão pouco, pelo fato das pessoas não quererem sair, elas não deixam de ser assistidas e acompanhadas, né? Então, a receber toda essa atenção pela secretária de Assistência Social, né? Então, é um trabalho bem delicado, né? Que mexe com vidas, então a gente tem que ter um trabalho mais minucioso nesse sentido. Mas todas são acompanhadas e cadastradas pela Secretaria de Assistência Social, bem como receber cesta básica, né, água, agasalho, assim foi feita toda essa dinâmica, né, como acontece quando há esse tipo de tragédia, para poder atender, né. É triste a gente ver nosso município, né, quando começa a se erguer, se arrumar, ficar bonito de novo, né, feitos calçadas, urbanizadas, e de repente vem de novo essa situação das enchentes. Mas o trabalho, ele é muito intenso, eu acho que muito positivo, Kleber, é a dedicação e o empenho do prefeito Neno Freitas, que no momento que aconteceu, a gente estava todos empenhados. No segundo dia, já estava todo mundo atento, esperando só a água baixar para começar a fazer o trabalho, né, das barreiras que arriaram dentro da entrada do município, as máquinas, né, os carros-pipas lavando, a escola teve uma escola nossa que foi atingida, a gente fez um mutirão e mobilizamos logo toda a equipe para poder organizar a escola, para poder voltar e não atrapalhar o calendário escolar. Então, foi um trabalho assim, com muitas mãos, né, e muita dedicação e o empenho do gestor, né, no caso, o prefeito Neno Freitas, nesse sentido. Passado esse momento, hoje, quinta-feira, 13 de julho, como é que está caminhando a educação no município de Branquinha? Voltou às aulas normais? Já começou o segundo semestre? Me dê agora detalhes da sua parte, secretário. Pois bem, a gente, quando aconteceu já a tragédia, de imediato reunimos a equipe técnica no sábado já ficamos aqui debruçados, pensando em relação ao nosso calendário escolar para não atrapalhar. Hoje, o nosso maior problema, Kleber, se chama as escolas rurais. Com a forte chuva, destruiu todas as estradas. Então, assim, as rotas escolares, né, é uma das coisas que a gente está identificando. Já foi feito todo um trabalho junto com a equipe de engenharia, né, e o prefeito fez visita a todas as rotas, porque a maior preocupação dele justamente é o atendimento desses alunos que estão na zona rural, para tentar ver essa questão de bueiras, pontes, né, reconstrução, estrada. Então, pelo menos amenizar o transporte escolar para chegar até a escola. A urbana, nós não sofremos tanto, porque o maior número de escolas estão aqui em cima, nos platores 1, 2 e 3. Então, na reunião que tivemos com a equipe técnica, a gente foi logo levantando esse cenário junto com os diretores, ligando para cada um deles, e definimos que nós voltaríamos às aulas, né, mesmo com toda essa questão delicada da enchente, mas dava para a gente se organizar e não atrasar o calendário escolar, e voltamos na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, iniciamos as aulas, no caso ontem, né, com todo o grupo, né, identificando quem são os alunos que têm dificuldade de chegar até a escola. E nessa perspectiva, né, tanto a escola rural quanto as escolas urbanas, a gente montou uma estratégia de ir até a família, tentar identificar as dificuldades que eles têm
E naquele momento, se eles não tiverem como em nenhum transporte chegar, que nós não vamos mandar um transporte para correr o risco de ficar atolado, ter problemas lá na frente, vamos mandar o material impresso. Então, a gente está identificando quem são esses alunos de ontem para hoje, fazendo todo esse diagnóstico, mas nós voltamos às aulas tranquilamente, estamos tendo esse cuidado com esse público, com essa família, para poder-los atender. Até porque tem um calendário, tem uma série de atividades, ano de avaliação, que é o SAEB, né, que é uma avaliação que acontece a cada 2 anos, e a gente está focado nessa perspectiva de não deixar ninguém para trás. É um segundo semestre já todo planejado e torcendo que caminhe, né, para que chegue o final do ano com os objetivos alcançados, não é isso, secretário? Exatamente. A gente tem todo um planejamento. Nós tínhamos uns cronogramas nessa semana, enviamos todos eles, que era de formação, de entrega de mochilas para os estudantes, exame de vista que nós estamos proporcionando para cada estudante, né, é um segundo grupo que está sendo fazendo agora. Adiamos tudo isso para agosto, porque é o momento de reorganizar, de planejar e encontrar as estratégias melhores para a gente não parar, né, para não atrapalhar mais a vida escolar dos nossos estudantes. Então, há todo um foco, né, nessa questão do nosso planejamento estratégico dentro do ensino e aprendizagem, né, porque tem avaliações de influência, avaliação do quinto, do nono ano, que a gente chama de avaliação de larga escala, e a gente não pode perder esse calendário, né, de tão pouco atrasar. Então, a gente está bem alinhado com os diretores, coordenadores, professores, tivemos reuniões e vamos tentar, com esse desafio que temos daqui para frente, nesse segundo semestre, que as coisas derem certo, que não atrapalhem nossos trabalhos, independentemente dessa situação que, concomitantemente, né, já vai uma outra equipe se organizando, que é a equipe de infraestrutura, para preparar todo esse percurso nosso, que é justamente para os nossos alunos chegar tranquilamente, de maneira segura, em nossas escolas. Gostaria de arrancar do secretário de Educação, Edinaldo Firmino, do município de Branquinha, uma fala sobre essa data de hoje. Comecei o programa enaltecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a escola termina se envolvendo também nisso, porque praticamente trabalha com crianças e com adolescentes e celebrar os 33 anos desse estatuto, né, que traz mais segurança para a criança e para o adolescente. É claro que nós estamos sempre expostos a fatos que acontecem, né, no dia a dia, Brasil afora, mas o Estatuto traz, né, trouxe e continua trazendo uma segurança para proteger a criança e o adolescente. Eu gostaria de ouvir uma fala sua sobre esse Estatuto. Kleber, é extremamente importante, eu acho que é uma das conquistas que se tem, né, nessa perspectiva de social, de um olhar mais refinado, clínico, com relação a esse público, né, que é a criança e o adolescente. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, temos feito um trabalho bastante significativo, até porque quando o Fundeb ele foi reformulado e deu a possibilidade de contratar assistentes sociais e psicólogos, fomos um dos primeiros a proporcionar isso para nossas escolas, justamente porque a gente sabe que a equipe, né, que trabalha nesse acompanhamento dessas crianças, o Conselho Tutelar em si, ele não dá conta só. É preciso que haja essa parceria, né? Assistência, saúde, educação, e nós montamos essa equipe multifuncional no sentido de acompanhar e atender melhor essas crianças. E aí, assim, a gente faz um trabalho atendendo todo o que é proporcionado dentro do Estatuto e essa ponte com o Conselho Tutelar. Então, assim, é um estatuto que vem justamente somar para justamente ter esse melhor atendimento a essas crianças que muitas das vezes sofrem caladas, não têm a coragem, né, de abrir um pouco o seu coração, a sua mente, quando acontece algum tipo de situação que acaba constrangendo, deixando ele um pouco introspecto, até mesmo psicologicamente abalado. Então, essa equipe que nós chamamos multifuncional, ela tem feito um trabalho muito bacana, né? As ações que acontecem, como a violência, como a questão do abuso sexual, e com isso vem somando ainda mais e fortalecendo ainda mais o estatuto e toda a ação do Conselho Tutelar, que vem fazendo um trabalho excelente, né, no acompanhamento das crianças e dos adolescentes. Secretário Edinaldo Firmino, muito obrigado pela gentileza em poder conversar conosco hoje aqui no programa Hora do Alagoano. Sabemos que o município está vivendo esse momento de recuperação, né? Cada dia
vai se fazendo algo e vai se aliviando e vamos retomando o dia a dia, a normalidade do município, né? Resistência, né? Tem que resistir sempre. Obrigado pela sua participação. Um abraço ao prefeito do município, Neno Freitas. Também temos acompanhado o seu desempenho à frente do município de Branquinha e também a primeira-dama, Ana Renata, que essa aí não precisa falar muito não. Parece que olhando para ela, parece que eu estou vendo ela aqui trabalhando da arisca, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquela ali pega realmente no batente, né? Conhecemos a Ana Renata de muito tempo. Desejamos sucesso aí nesse segundo semestre, né? Para que a gente possa no final do ano brindar mais uma vez com um bom trabalho à frente da educação de Branquinha. Obrigado, Edinaldo. Eu te agradeço. Obrigado mesmo, Kleber. É muito bom ter esse contato com vocês. E eu sou suspeito em falar de todo o seu trabalho, viu? Obrigado mesmo de coração, Kleber, por tudo que você tem feito pela comunicação alagoana e todo o trabalho que vem fazendo aí com a nossa região. Obrigado, um abraço e qualquer coisa estou aqui à disposição. Nosso município está de portas abertas. Muito bem, conversamos com o secretário municipal de Educação,